espero encontrá-los bem. Estamos há algumas semanas em período de isolamento social, pensando coletivamente na proteção e na saúde de todos e, consequentemente, isso tem nos feito reaprender e reconhecer outras formas, outros modelos e nos proporcionar outros modelos de estudo, de aprendizagem. Então, a gravação de hoje, ela segue nesse sentido para que nós possamos fazer uma correção da avaliação da disciplina de Direito Penal 3, uma avaliação parcial que contou com casos práticos referente aos crimes contra a pessoa. Também serve, além de uma correção, como um estudo, né, para você que está revisando este conteúdo, no sentido de que traremos aqui os casos práticos e, uma vez apresentando os casos práticos, faremos a correção e o comentário a cada uma das questões. A nossa primeira questão, então, pode ser acompanhada pela redação seguinte. Como se percebe, o nosso caso prático traz a seguinte ideia. Andressa, percebendo uma grande movimentação de veículos na residência da sua vizinha e também acompanhando que ela permanecia na calçada conversando com estas pessoas, acredita que ali esteja sendo praticado o crime de tráfico de drogas e relata esta informação para o seu vizinho. Ao fazê-lo, comete Andressa algum crime? Vejamos. Nós podemos aqui estar diante de uma possibilidade de um crime contra a honra. Por estarmos diante da descrição de um fato, pela circulação de veículos e por entender que Andressa, ao estar na calçada, a casa dela era um ponto de venda de drogas, eu posso estar inserindo a sua conduta em um tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Drogas. Logo, eu tenho um fato descrito como crime. Para que eu possa configurar o crime de calúnia, exige, além de fato e de crime, este fato considerado enquanto crime, que ele seja falso. Falso de conhecimento daquele que faz a prática da calúnia, ou seja, que imputa falsamente fato definido como crime. No nosso caso prático hipotético, a vizinha que faz esta afirmação, ou seja, a Andressa, que faz essa afirmação sobre a sua vizinha, desconhece a falsidade, justamente porque ela acredita estar, de fato, ocorrendo a prática de um crime de tráfico de drogas. Afastamos, portanto, a responsabilização. Nossa base legal para esta compreensão e o raciocínio quanto ao afastamento da responsabilidade penal de Andressa está no artigo 20 do Código Penal, o qual afirma que quando houver erro quanto a elemento do tipo penal, exclui a punição do agente na forma do dolo, podendo puni-lo na culpa se houver previsão. Os crimes contra a honra, tanto calúnia, difamação e injúria, não têm previsão na modalidade culposa. Logo, o que nós temos aqui é um erro de tipo, ou seja, a Andressa, por mais que tenha conhecimento da ilicitude do tráfico de drogas e, ao mesmo tempo, tenha conhecimento da prática da calúnia, quando se imputa falsamente um fato definido como crime, ela acredita estar presenciando a prática de um tráfico ilícito de drogas. Logo, ela incorre em erro de tipo do artigo 20 e, consequentemente, não é responsabilizada. Ainda eu destaco que Andressa não responderia por difamação, uma vez que, mesmo a difamação sendo um crime contra a honra objetiva, diz o tipo penal do artigo 139 que difamar é imputar a alguém
fato ofensivo à sua reputação. Este fato ofensivo à sua reputação não pode ser considerado crime, porque o crime de calúnia absorve esta conduta justamente que a calúnia que traz a imputação de fato definido como crime, mas fato falso. Já a injúria atinge a honra subjetiva e consiste na ofensa à dignidade ou decoro. Recordem das nossas aulas que na injúria eu tenho um atributo pejorativo, uma espécie de um xingamento. Seria no caso se Andressa fizesse a afirmação de que a vizinha era traficante. Neste caso, não importa ser falso ou verdadeiro, estamos diante de uma honra subjetiva. E se fosse assim a narração do nosso caso hipotético, sim, responderia Andressa por crime de injúria. Não é o caso. Ela imputa um fato definido como crime. Não responde porque ela não está imputando na concepção dela, ou seja, não há nela o dolo de caluniar, uma vez que acredita estar presenciando a prática de um crime de tráfico de drogas. Portanto, nossa resposta é: não há crime praticado por Andressa, uma vez que ela está em erro de tipo, previsto no artigo 20 do Código Penal. Respondendo à questão 1, seguimos para o nosso segundo caso. Então, observe a redação a seguir. O nosso segundo caso traz uma relação poliafetiva. Romeu, Rosalina e Julieta, impedidos por suas famílias de viver este amor a três, decidem dar fim às próprias vidas, uma vez que não conseguem conviver com a possibilidade de não estarem juntos. Assim, fazem um pacto de morte. Neste pacto de morte, combinam que Romeu abrirá o gás, uma vez que a decisão é dar fim às vidas deles pelo uso de gás carbônico, e Rosalina se responsabiliza pela vedação do ambiente. Julieta, por sua vez, tem o auxílio moral nesta ação, ou seja, ela compartilha com eles o pacto de morte, a ideia de dar fim às próprias vidas. Em decorrência desta prática, nós temos o óbito de Romeu e a sobrevivência de Julieta e Rosalina. Julieta sobrevive com lesão corporal de natureza grave. Rosalina, por sua vez, sobrevive com lesão corporal de natureza leve. Ocorrendo o crime, pelo que respondem? Em razão do óbito do Romeu, é o primeiro a ser analisado. O artigo 107, inciso 1 do Código Penal, nos traz que a extinção da punibilidade pela morte do agente. Ou seja, Romeu não responde por estar extinta sua punibilidade. Portanto, com relação ao Romeu, não há responsabilização. A nossa base legal é o artigo 107, inciso 1. Com relação a Rosalina e Julieta, uma vez sobrevivendo, elas respondem. Vejamos, Julieta, como foi retratado no caso, ela apenas compartilhou a ideia. Há um auxílio moral por parte dela. Consequentemente, responde ela pelo artigo 122, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Neste caso, trata-se de um auxílio moral ao suicídio. Para que possamos identificar o tipo penal e a sua classificação, é necessário analisar qual é o resultado com relação aos participantes. Com relação a Rosalina, nós temos uma lesão corporal de natureza leve. Com relação a Romeu, nós temos o resultado morte. Logo, Julieta responde pelo artigo 122
parágrafo 2º, com relação ao Romeu, por ter o resultado morte, conforme a previsão deste tipo penal, e pelo caput, com relação à Rosalina. Estamos aqui diante de um concurso formal, aplicando o artigo 70 do Código Penal, que mediante uma ação, nós temos mais de um resultado. Consequentemente, aplica-se a pena do crime mais grave. Temos a aplicação para Julieta, a pena prevista no artigo 122, parágrafo 2º, porque é o mais gravoso. Já a Rosalina, importa nós observarmos que a Rosalina praticou os atos próprios de matar, uma vez que ela veda o ambiente, enquanto Julieta apenas compartilha a ideia, não participa da execução. Como existe apenas a participação material da Rosalina com relação a Julieta e a sobrevivência da Julieta, Rosalina responde por tentativa de homicídio e não pelo artigo 122. Cuidado! No artigo 122, responderiam elas se ambas tivessem executado a ação, uma abrindo gás e a outra vedando o ambiente, o que não é o nosso caso. Há apenas uma ação material por parte da Rosalina. Logo, Rosalina, com relação a Julieta, responde por tentativa de homicídio. Rosalina, com relação a Romeu, um cuidado aqui, responde pelo 122, parágrafo 2º. Por quê? Porque ambos praticam as ações da execução do crime. Este é o cuidado que nós precisamos ter. Embora tenhamos aqui um concurso formal, Rosalina com relação ao Romeu, é o artigo 122, parágrafo 2º, porque eles compartilham a execução do crime. Se Romeu não tivesse aberto gás e Rosalina tivesse feito sozinha, seria então o caso de nós estarmos falando na responsabilização da Rosalina com relação ao Romeu pelo crime de homicídio consumado, certo? Portanto, nossas respostas são as seguintes. Romeu não responde pela sua extinção de punibilidade, base legal, artigo 107, inciso 1. No tocante a Julieta, há um concurso formal, artigo 70 do Código Penal, respondendo ela com relação ao Romeu, pelo artigo 122, parágrafo 2º, com relação a Rosalina, pelo artigo 122, caput. O concurso formal faz com que ela tenha aplicação da pena mais grave. Já Rosalina, também no concurso formal, responde com relação a Julieta por tentativa de homicídio, artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2, e com relação ao Romeu, artigo 122, parágrafo 2º. Da mesma forma, aplica-se a pena mais grave. Resolvido o nosso caso 2, partimos para o 3. Vejamos a redação então. Nosso caso 3 traz a relação afetiva entre Santino e Letícia, que após o término faz com que Santino descubra ter sido contaminado pelo vírus HIV. E também faz com que ele esteja revoltado, uma vez que sua única parceira sexual de vida era Letícia. Assim, Santino, revoltado com o fato, conhece Renata e mantém relações sexuais com ela, sem preservativos, com a intenção de transmitir, sem que Renata tenha conhecimento do fato. Após a prática, Renata descobre ter sido contaminada. Neste caso, Santino responde por crime? Vejamos. Nós estamos diante da contaminação pelo vírus HIV. E o meio da contaminação é a relação sexual. Primeira análise são os crimes de periclitação da vida e da saúde. Artigo 130 é o perigo de contágio de moléstia venérea.
Posso enquadrar? Não. Por que não posso? Porque o vírus HIV, ele tem uma das suas transmissões a via sexual. E no artigo 130, eu enquadro doenças sexualmente transmissíveis e que a sua forma de transmissão é tão somente a via sexual. Por isso, afasto o 130. Artigo 131 tem o perigo de contágio de moléstia grave. No conceito e na ideia de moléstia grave, eu insiro o vírus HIV. Ele tem como redação praticar ato capaz de produzir o contágio. Ocorre que, neste caso, eu não só pratico o ato capaz de produzir o contágio, como eu contamino a minha vítima. Logo, eu afasto o artigo 131 e passo para um crime em que tem de fato a ofensa à integridade corporal ou à saúde. Estou aqui falando do crime de lesão corporal. Neste caso, pela contaminação, lesão corporal gravíssima por contrair enfermidade incurável. Há também, pela doutrina, o posicionamento minoritário de que, sendo o HIV uma doença letal, aquele que pratica ato capaz de produzir o contágio e contamina, pratica o crime de homicídio na forma tentada. Logo, para este nosso caso, são válidas duas respostas. Lesão corporal de natureza gravíssima, se eu compreender o vírus HIV como uma doença grave, uma enfermidade incurável, ou tentativa de homicídio, se a minha compreensão for de estar diante de uma doença letal. A base legal é o artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2, ou, se entender por uma doença letal, artigo 121, combinado com o 14, inciso 2. Cuidado! Não é o artigo 131 porque produziu o contágio. Se Renata, no nosso caso hipotético, não tivesse sido contaminada e apenas exposta a sua integridade física e saúde ao perigo do contágio, estaria certo se disséssemos que responderia a Santino pelo artigo 131. Não é o caso, pois Renata está contaminada. Portanto, posição majoritária, artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2. Seguimos para o nosso próximo caso. Acompanhe a redação e logo faremos, então, os seus comentários. Vejamos. Ana tinha a intenção de atingir Maria. No entanto, por errar no arremesso da faca, atinge Joana, uma menina que passava pelo local. Pelo que responde? Nós precisamos aqui reconhecer que há um aberratio ictus, ou seja, erro na execução, artigo 73 do Código Penal. Em decorrência do erro na execução do crime de homicídio, atinge Ana, Joana ao invés de Maria. A responsabilização de Ana é como se ela tivesse atingido Maria, a vítima que pretendia, e neste caso se consideram as circunstâncias próprias da vítima Maria. Temos aqui, portanto, a responsabilização de Ana pelo crime de homicídio e combinado com o artigo 73 por reconhecermos um erro na execução. Nossa base legal é o artigo 121. Temos, nesse caso, a responsabilização de Ana pelo crime de homicídio. Artigo 121, na forma consumada, combinado com o artigo 73, aberratio ictus, erro na execução. Responde Ana como se tivesse atingido Maria. Na sequência, temos mais um caso prático. Acompanhe a sua redação e depois os nossos comentários.
caso é semelhante ao anterior, com alguns detalhes que fazem a base legal ser diferente. Neste caso, nós temos Wellington com a intenção de matar Ronaldo, seu desafeto, jogador do time rival. Em uma oportunidade em que há um jogo de futebol com os dois times, Wellington vê sua vítima de costas, acreditando ser ela, dispara contra Ronaldo. No entanto, naquele dia, Rodrigo estava substituindo, vestindo a camisa número 10, a mesma camisa de Ronaldo. Em razão dos disparos de arma de fogo, nós temos a sobrevivência de Rodrigo com deformidade permanente. Neste caso, qual é a responsabilização de Wellington? Vejamos. Nós temos ânimos necandi, a intenção de matar, o disparo contra Ronaldo, Wellington acreditando ser Ronaldo, porém era Rodrigo. Não há aqui um erro na execução, porque ele acertou a vítima que ele pretendia. Há um erro sobre a pessoa, ou seja, Wellington acredita que Rodrigo era Ronaldo e, portanto, nós aplicamos o artigo 20, parágrafo 3º. Responde ele como se tivesse atingido a vítima que pretendia. Neste caso, nós temos um homicídio na forma tentada. E ainda podemos estar diante de um homicídio qualificado por motivo torpe ou motivo fútil, dependendo da nossa fundamentação, se a inimizade, a rivalidade deles nos trouxer uma torpeza ou uma futilidade por ser decorrente de uma disputa de um time de futebol. E neste caso teremos ele combinado com o 14, inciso 2, na forma tentada. A deformidade permanente, ela é interessante quando estivermos diante de uma lesão corporal, que não é o caso aqui. Veja que nós temos ânimos necandi, a intenção de matar, os disparos de arma de fogo disparados por Wellington era para matar Ronaldo. Mesmo Ronaldo, no caso aqui, Rodrigo, tendo sobrevivido, eu continuo com a análise do crime de homicídio. A deformidade permanente não se aplica porque não há, primeiro, animus laedendi, a intenção apenas de atingir a integridade corporal, ou se houvesse inicialmente animus necandi e posteriormente uma desistência voluntária e arrependimento eficaz. Não é o caso. A morte da vítima não ocorre por circunstâncias alheias à vontade de Wellington. Logo, é a forma tentada do crime de homicídio. Nossa resposta, portanto, Wellington responde por homicídio na forma tentada e há aqui o erro sobre a pessoa. Artigo 20, parágrafo 3º. Seguimos para o próximo caso. Nesse caso, nós temos Jandir, experiente instrutor de tiros da Academia de Polícia, ao fazer uma demonstração do funcionamento da arma, por um erro seu, tem o disparo e atinge Marcelo. Em razão de Marcelo ter sido atingido, nós temos o perigo de vida e uma debilidade permanente na sua perna esquerda. Qual é a responsabilização de Jandir? Vejamos. Perigo de vida e debilidade permanente na perna são formas de lesão corporal de natureza grave, do artigo 129, parágrafo 1º, praticados na forma dolosa. Jandir, em nenhum momento, tem animus laedendi. O nosso caso hipotético é claro ao dizer que por um erro de Jandir, ou seja, por uma falha dele no manuseio da arma. Há aqui evidente culpa. Como o crime de lesão corporal tem a previsão na forma culposa, responde Jandir por lesão corporal na forma culposa. Artigo 129, parágrafo 6º. Tem-se ainda o aumento da pena de 1/3, previsto no parágrafo 7º, em decorrência da inobservância de regra técnica inerente à profissão.
Jandir tem conhecimento técnico, é instrutor de tiros. O disparo da arma de fogo decorre justamente da inobservância dele de uma regra técnica inerente à sua profissão. Portanto, aplica-se também este aumento de pena. Nossa resposta a este caso é o artigo 129, parágrafo 6º e parágrafo 7º. Lesão corporal de natureza culposa com o aumento de pena pela inobservância de regra técnica inerente à profissão. O fato de ter debilidade permanente de perna esquerda e o perigo de vida seriam somente utilizados se houvesse o dolo de agir por parte de Jandir, o que não é o caso, portanto, está afastado. Não há aqui que se falar em lesão corporal de natureza grave. Inexiste no agente animus laedente. Próximo caso, segue a redação. Neste caso em análise, nós temos a Aline comemorando o término das aulas e a conclusão do ensino médio, saindo com suas amigas e neste local encontra Daniel, com quem mantém relações sexuais. 4 semanas após este encontro, Aline realiza um teste de farmácia com resultado positivo para a gravidez. Assustada diante deste resultado, pensando em um futuro pela frente, adquire medicamento com efeito abortivo e ingere, tendo, portanto, os efeitos da medicação. Após essa situação, faz uma consulta médica quando tem a confirmação pela médica de que possui ovário policístico e que nunca esteve grávida. Neste caso, qual é o crime que responsabilizamos Aline, se for o caso? Aline responderia pelo crime de autoaborto, previsto no artigo 124, se praticasse aborto em si mesma. Para praticar o aborto em si mesma, há necessidade de que nós tenhamos uma gravidez, ou seja, que ocorra a fecundação e após a anidação, que é o momento em que nós temos a fixação deste óvulo na parede uterina da Aline, nós estaríamos com uma gestação em início. E, uma vez a Aline utilizando qualquer prática para a interrupção desta gestação e alcançando o seu término, estaria diante de um crime de aborto. No caso em tela, não há que se falar em prática de aborto quando não há concepção, quando não há um óvulo para ser fixado nas paredes uterinas. Não há uma gravidez. Há, sim, um problema de saúde feminino por parte de Aline que faz com que ela acredite estar grávida. Logo, as práticas e as manobras por ela adotadas configuram, neste caso, um indiferente penal. Nós estamos aqui diante de um crime impossível. Ou seja, não se pune a tentativa quando, por absoluta ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, não há possibilidade da prática do crime, que é o caso. Há, portanto, aqui como se falar em crime de aborto quando não há uma gestação. Portanto, é um crime impossível. Artigo 17 do Código Penal. Essa é a base legal da resposta que daremos ao caso prático. Nosso último caso prático a ser analisado tem a seguir a sua redação. João, com ânimos necante, dispara 2 vezes contra Isadora, atingindo o lado esquerdo do rosto e o braço. Podendo prosseguir no ato, desiste de dar sequência à execução do crime e socorre a vítima. Em decorrência dos disparos efetuados, Isadora sobrevive, porém tem ela a perda da audição do lado esquerdo. Neste caso, qual é a responsabilidade de João?
Vejamos que o caso prático nos traz que João tem animus necandi. Animus necandi é a intenção de matar, ou seja, ele dispara contra Isadora com a intenção de matar. No entanto, após disparar 2 vezes, atingindo o lado esquerdo do rosto de Isadora e o braço, desiste de prosseguir na execução. Em decorrência desses disparos, a Isadora sobrevive, porém tem uma perda da audição esquerda. Não é um crime de homicídio na forma tentada, porque João desiste de prosseguir e presta socorro. Há aqui o caso de desistência voluntária, artigo 15 do Código Penal. Quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime, responde pelos atos até então praticados. Responde João pelos atos que praticou. Quais foram os atos por ele praticados? Os 2 disparos que resultam na perda da audição esquerda de Isadora. A perda da audição esquerda de Isadora é uma lesão corporal de natureza grave, porque não há uma perda total da audição. Isadora permanece com a audição no lado direito. Logo, pela lei penal, é interpretado como debilidade permanente de sentido. Debilidade permanente de sentido é lesão corporal de natureza grave. Artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3. Essa é a responsabilização de João, combinado com o artigo 15 da desistência voluntária. Se houvesse a perda da audição direita e da audição esquerda de Isadora, estaríamos diante de um fato de lesão corporal de natureza gravíssima. Não é o caso. Quando nós temos sentidos duplos, se um deles está mantido, não há que se falar na forma gravíssima. Não há que se falar em homicídio tentado, porque a tentativa é quando eu não alcanço o resultado por circunstâncias alheias, externas à minha vontade. João desiste de prosseguir por vontade própria. Podendo fazer, não o faz. Eu posso, mas não quero. Logo, João aqui responde por lesão corporal de natureza grave em decorrência da desistência voluntária. Artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3 e artigo 15, ambos do Código Penal. Com isso, encerramos a nossa análise desses 8 casos práticos. Espero que tenham compreendido. Seguimos aqui em outros casos a serem analisados. Aguardo vocês.